Didática do autoconhecimento. Oitava parte. Seu link. Mais seu comentário. Mais sua inscrição. Mais seu compartilhamento. Faz esse conteúdo crescer. Nossa imensa gratidão. Sobre a alma. A verdade é que antes que o indivíduo adquira novas faculdades ou novos poderes que nem de longe conhece e que ainda não possui, deve adquirir faculdades e poderes que erroneamente acredita possuir, mas que na realidade não tem. Antes de tudo, é preciso conhecer o caminho que nos conduz à autorrealização íntima do ser. Sem dúvida é urgente compreender a necessidade de cristalizar em nós o que se chama alma. Jesus o Cristo disse: com paciência possuireis as vossas almas. Mas antes de tudo é conveniente entender o que é isso que se chama alma. Certamente devo dizer-vos que a alma é um conjunto de leis, princípios, virtudes, poderes, etc. As pessoas possuem a essência, o material psíquico para fabricar a alma, mas ainda não possuem a alma. Obviamente, quem quiser possuir o que normalmente se chama alma, deve desintegrar os elementos psíquicos indesejáveis que carregamos dentro de nós em raiva, ganância, luxúria, inveja, orgulho, preguiça, gula, etc. Virgílio, o poeta de Mântua, disse: e mesmo que você tivesse 1000 línguas para falar e um paladar de aço, não seria capaz de enumerar todos os seus defeitos completamente. Obviamente, estes últimos são chamados no Tibete de agregados psíquicos. Tais agregados são muito semelhantes aos elementares de que falam as diversas organizações de tipo ocultista e são uma viva personificação de nossos erros. Dizem que Jesus de Nazaré expulsou 7 demônios do corpo de Maria Madalena. Sem dúvida, estes representam os 7 defeitos capitais que se multiplicam incessantemente. Tal afirmação do Evangelho crístico significa que o Cristo íntimo lançou de Maria Madalena os diversos agregados psíquicos inumanos que ela possuía. Cada um desses agregados está organizado de forma muito semelhante à personalidade humana e possui seus 3 cérebros, o intelectual, o emocional e o motor instintivo sexual. Cada agregado realmente se parece com uma pessoa. Se dissermos que dentro de nossa pessoa humana vivem muitas pessoas, não estamos exagerando na nota, isso mesmo. Todos esses agregados lutam entre si, lutam pela supremacia, cada um deles quer ser o mestre, o senhor, e quem consegue se impor, quem consegue controlar os 5 cilindros da máquina orgânica é um dado instante, ele pensa que é o único. Momentos depois, porém, ele é derrubado e outro toma seu lugar. Então, realmente, ninguém é o mesmo nem por meia hora. Isso parece incrível, mas é assim. Vocês sentados aqui, ouvindo, chegaram com um agregado, sentaram-se para ouvir, mas se prestarem atenção ao que aconteceu dentro de vocês até este exato momento, descobrirão que agora são diferentes, que não são os mesmos os que chegaram aqui e sentaram. Por quê? Porque o agregado psíquico que comanda a máquina orgânica e que começou sentando, foi deslocado por outro que agora está escutando. Se eu dissesse que vocês são os mesmos que começaram, estaria abusando da sua mente e da minha. Então, na realidade, verdadeiramente, os agregados psíquicos estão mudando, assim que um controla os centros capitais do cérebro como outro, eles nunca permanecem os mesmos. Quanto à essência, é o que há de mais digno, é o que temos de mais decente dentro de nós, é a própria consciência. Inquestionavelmente, está preso entre todos esses múltiplos agregados, processando-se em virtude de seu próprio condicionamento. Cada um de vocês é legião. Lembremo-nos do que o Mestre Jesus perguntou ao possuidor do Evangelho bíblico: qual é o seu nome? E os possuídos responderam: e meu nome é Legião. Qual é o nome de cada um dos presentes aqui? Legião. Você não tem uma verdadeira individualidade, você não a alcançou. A consciência em cada um de vocês dorme terrivelmente. Porque é processado em virtude de seu próprio engarrafamento, então está em estado de hipnose e isso não pode ser negado. E quanto à própria alma, conseguiram cristalizá-la? Se eu dissesse que você não tem uma alma imortal, também estaria mentindo, eu sei. Obviamente, cada um de vocês tem sua alma imortal, mas não a possui. Alguém poderia ter um lindo diamante, guardá-lo em um cofre, possivelmente alguém iria gostar de pensar em ter tal peça de roupa, mas se ela fosse penhorada, eles não a possuiriam, eles saberiam que tem a joia, mas eles também não ignorem que eles realmente não o possuem. Muitas vezes alguém recebe uma bela herança, sabe que a tem, mas uma coisa é tê-la e outra é possuí-la.
A alma de nós, onde está? Ele viaja pela Via Láctea, move-se por toda esta galáxia, mas vocês que estão sentados aqui não o possuem, vocês sabem que o possuem, mas uma coisa é saber que o possuem e outra coisa é possuí-lo. Portanto, vale a pena possuí-la, aliás, como viria a possuir a sua alma? Bem, desintegrando definitivamente os agregados psíquicos, pois a alma e os agregados são incompatíveis, eles são como óleo e água, não podem se misturar. Se não conseguirmos desintegrar os agregados psíquicos, personificação viva de nossos defeitos psicológicos, perdemos a alma. De que adianta, diz Jesus o Cristo, se um homem adquire todos os tesouros do mundo, mas perde sua alma? É inútil para você. É possível perder a sua alma? Sim, é possível. Quem entra nos mundos infernos perde sua alma, isso é óbvio. Disse que perde esse tesouro. Tem como não perder? Sim, repito, cristalizando em si mesmo, aqui e agora. Quando se quebra e desintegra completamente o agregado psíquico da luxúria ou agregados porque são muitos, cristaliza-se na essência que carregamos dentro, essa preciosa virtude da alma conhecida como castidade. Quando se consegue destruir, aniquilar o agregado psíquico do ódio, então se cristaliza em uma preciosa virtude do amor. Quando se consegue aniquilar o agregado psíquico do orgulho, cristaliza-se em nós a virtude inefável da humildade. Chegando a esta parte da nossa conversa, quero dizer que, infelizmente, muitos textos de tipo oculto, esotérico, etc., levam ao orgulho místico e isso é grave. Autores notáveis e veneráveis afirmam que somos deuses, que cada um de nós é um deus. Obviamente, esta afirmação vem justificar em nós o orgulho místico que causa muitos estragos no caminho da autorrealização, pois alguém, vaidoso, convencido de que é mesmo um Deus, pode tornar-se um mitomaníaco. Inquestionavelmente, não é possível tornar-se um verdadeiro iluminado quando se tem orgulho, jamais poderia pensar em um Deus bêbado, fornicador, adúltero, lutador, egoísta, invejoso, ciumento, lascivo, etc. Cada um de nós é realmente tudo isso. Tem-me dado muita dor encontrar sempre em textos ocultistas, sem citar neste momento organizações, algumas delas muito veneráveis, esta tremenda afirmação nociva de que somos deuses. Especificar a realidade dos fatos, olhar para o que somos e não forjar ilusões, comemos, bebemos, fornicamos, cometemos adultério, odiamos, criticamos, temos ciúmes, etc. Você acredita em tal Deus? É melhor dizer que somos vermes vis na lama da terra e estar convencido de que somos. Se quisermos nos convencer, basta que sejamos honestos conosco. Se examinarmos cuidadosamente a nossa existência e descobrirmos que, na verdade, não é uma das 7 maravilhas do mundo, este exame que fazemos de nós mesmos e da nossa própria vida terá consequências maravilhosas, porque nos permitirá saber o que somos, para entender que não passamos de pobres pecadores, somos vermes vis no lodo da terra. Assim, desta forma, marcharemos pelo caminho da simplicidade e da humildade. Quando se desintegra realmente, verdadeiramente, esse agregado psíquico do orgulho, evidentemente se cristaliza em nós a humildade, que é a virtude mais preciosa. Tenha em mente que não existe apenas orgulho baseado em posições sociais, capital, linhagem familiar, etc. Existe um orgulho muito pior e prejudicial do que todas essas formas que acabei de mencionar, e é o orgulho místico, acreditar-se santo, sábio, sentir-se Deus, assumir que ninguém é maior que nós, que somos grandes deuses, etc, etc. Isso é grave porque na realidade, verdadeiramente, o orgulho jamais permitirá que tenhamos uma relação correta com as partes mais elevadas do ser. Quando não se pode relacionar com as partes mais elevadas do ser, também não se pode desfrutar da iluminação. Você terá que viver seguindo livros, lendo, ouvindo palestrantes, mas nunca terá a experiência mística do real. Portanto, antes de tudo, é urgente realizar nesses estudos que consigamos eliminar de nós mesmos o orgulho místico, que é o mais perigoso. Se conseguirmos, surge em nós a preciosa virtude da humildade. Cada vez que eliminamos um agregado psíquico, cristaliza-se uma virtude, um poder, uma lei, uma faculdade, um dom, etc. É assim que pouco a pouco vamos cristalizando a alma em nós. Essa alma, que normalmente mora lá na Via Láctea, viajando, aos poucos vai se cristalizando em nós. Porém, devemos também afirmar que se a água não ferve a 100 graus, o que deveria cristalizar em nós não cristaliza e o que deveria desintegrar não desintegra. Com isso, a água deve ferver a 100 graus, estou falando na forma de uma parábola, quero dizer que precisamos passar por grandes crises emocionais para desintegrar cada defeito psicológico.
Conheço o caso de uma irmã gnóstica que está trabalhando terrivelmente consigo mesma, ela até teve uma doença cardíaca. Essa irmã, em tremendo e supremo arrependimento, chora diariamente, geme, sofre, ela nunca acreditou em si mesma mais do que ninguém, e ainda assim ela é uma bodhisattva caída, a bodhisattva de um anjo. Eu gostaria que muitos imitassem esse exemplo. Quem assim agir com supremo arrependimento, trabalhando sobre este ou aquele defeito psicológico, inquestionavelmente desintegrará os agregados psíquicos um a um e em sua substituição irá cristalizando o que se chama alma. Quem consegue a completa eliminação de todos os elementos psíquicos indesejáveis que carrega em seu interior, cristaliza em si 100% de sua alma, um conjunto, repito, de preciosas virtudes ou gênios inefáveis. Atributos, leis, dons e qualidades de perfeição. Até o próprio corpo físico deve ser transformado em alma, esta é a única maneira de chegar onde você precisa ir. Conheço muitos estudiosos de brilhante intelectualidade que absorveram todas as filosofias do mundo, seja do Ocidente ou do Oriente do mundo. Hebraico e sânscrito, grego são conhecidos, mas sofrem o indizível, não desfrutam da iluminação porque ainda não fabricaram o Bodhisattva. Esta palavra pode soar um pouco estranha para você, é um termo oriental. No Japão, China, Índia, Nepal, onde Gautama, o Buda Sakyamuni, nasceu, a alma cristalizada em um homem ou uma mulher era chamada de Bodhisattva. Claro, é maravilhoso ver como esses vários elementos espirituais, virtudes, poderes, vão se cristalizando lentamente na essência à medida que ela é liberada. Por algo dissemos que a essência é o material para cristalizar a alma. O termo manufatura não nos parece muito correto, achamos muito pesado, grotesco. No entanto, muitos autores usam esse termo, permita-me a liberdade de discordar deles. Prefiro dizer cristalizar, pois a alma não é algo que deva ser fabricado, ela existe. O que acontece é que você tem que cristalizá-lo, e isso é diferente. Você viu, por exemplo, um pedaço de gelo. É a cristalização do elemento água. Inquestionavelmente muito frio, tal elemento toma forma e se transforma em gelo. É incrível ver a cristalização da água. É feito de acordo com certos princípios geométricos extraordinários. De modo semelhante ocorre com o elemento alma, cristaliza-se segundo certos delineamentos matemáticos e geotécnicos precisos e indiscutíveis. Mesmo o próprio corpo que temos de carne e osso deve ser transformado em alma, e é possível transformá-lo em alma se realmente nos dedicarmos a isso. Temos um corpo de carne e osso. Este corpo físico é formado por órgãos, os órgãos por células, as células por moléculas, etc. Não há dúvida de que houve um princípio orientador inteligente que promoveu um arranjo de células vivas na forma de órgãos. Eu francamente rio da ideia de células inconscientes se organizando na forma de órgãos adormecidos. Que absurdo isso! Células adormecidas, inconscientes, cegas, como diz Haeckel, organizando-se em forma de órgãos. Isso não caberia na cabeça de ninguém. Alguns autores dizem que tais células se organizam em forma de órgãos, autores que não encontram o que fazer quando veem as maravilhas deste mundo em que tudo funciona mecanicamente como eles acreditam, sem um princípio norteador. Eles estão inconscientes. As células são organizadas conscientemente, graças ao princípio inteligente da Mãe Natureza é possível organizar as células do organismo na forma de órgãos. Mas se decompormos qualquer átomo, seja do fígado, dos rins ou do pâncreas, liberamos energia. É óbvio no momento que, na última síntese, o corpo físico se resume em diferentes tipos e subtipos de energia, e isso é indubitável. Karl Marx diz, em qual é o primeiro, matéria ou psique? Psique ou matéria? Ele conclui dizendo que a matéria está em primeiro lugar. E isso é completamente absurdo, porque os próprios postulados de Einstein dizem que a matéria nada mais é do que energia condensada. Lembremos-nos daquele postulado que afirma o seguinte: a energia é igual a massa, multiplicada pela velocidade da luz ao quadrado. Massa é transformada em energia, energia é transformada em massa. Qual é a primeira coisa que existe? A energia primeiro cristaliza em massa, então a psique, que é energia no sentido mais amplo da palavra, vem primeiro. Depois vem a massa. Vejamos os mundos ao redor do Sol, são massas enormes, cada um com um peso definido, um volume exato, porém giram em torno do Sol movidos pela energia solar. Se não fosse a energia solar, esses mundos ficariam deslocados no espaço, rolariam eternamente até colidir com um cometa ou outros mundos. Seria anarquia, desordem,
conflitos, mas os mundos marcham de forma organizada e justamente mantêm a energia ao redor do Sol, é ela que os atrai, a energia centrípeta e a energia centrífuga é que os afasta, é a energia que os faz girar. Então, o que vem primeiro, energia ou matéria? Obviamente a energia, porque senão a mesma matéria não existiria. Para que a matéria exista, é necessário condensar a energia universal, então, a matéria é energia condensada. Quanto ao organismo humano, a primeira coisa que existe é a energia, permitindo que os átomos girem em torno de seus centros nucleares na molécula, permitindo que todas as funções orgânicas sejam realizadas, não apenas funções meramente reprodutivas ou químicas, mas também as funções relacionadas a calorias, percepções, etc., mais ainda, aquelas funções que estão relacionadas com a imaginação e a vontade. Não seria possível conceber um corpo orgânico desprovido de energia. Como seriam realizados os fenômenos catalíticos se a energia não existisse? Sim, a energia é a primeira e a matéria é a segunda. Se chamamos essa energia de espírito ou consciência, ou o que você quiser, não importa, mas vem primeiro. O nome é irrelevante, a realidade é que a energia é anterior à matéria. Existe um corpo vital orgânico, e isso está comprovado. Os russos com um aparelho conseguiram fotografar o corpo vital, eles o estão estudando. Eles não o estão estudando apenas em relação ao organismo físico, mas, além disso, eles o estudam independentemente do organismo físico, eles o chamam de corpo bioplástico. Continuando com essas questões, diremos que o corpo vital é aquele que sustenta todos os processos da vida orgânica, vamos chamá-lo de Lindon Sarira ou corpo bioplástico, tanto faz. À medida que desintegramos os agregados psíquicos inumanos, à medida que cristalizamos a alma, uma parte do corpo vital, a mais alta, se desprenderá de sua parte inferior e se integrará completamente à essência e às virtudes que na essência se cristalizaram. O corpo vital tem 4 tipos de éteres. O primeiro é o éter químico, através do qual se realizam todos os processos orgânicos de assimilação e eliminação, assim como os fenômenos catalíticos e outros. O segundo é o éter da vida, por meio do qual é possível a reprodução e a gestação dos seres vivos. Esses 2 éteres são inferiores, mas há 2 superiores, o éter luminoso e o éter refletor. O éter luminoso é aquele que serve de meio para as forças da gravidade, calorias, percepções, e o éter refletor está relacionado com a imaginação e a vontade. Esses 2 éteres se desprendem dos 2 inferiores para se integrarem à essência na qual resplandecem todas as virtudes da alma. Assim nasce o homem etérico, o homem Cristo, o homem alma, o homem espírito, que pode entrar e sair do corpo físico à vontade. Muito se tem falado sobre os chakras dos pés, das mãos, sobre o lançado por Longibus ao lado do Senhor, sobre a coroa de espinhos, etc. Esses são os estigmas. Em Gautama, o Buda aparece com esses estigmas nas mãos e nos pés. São vórtices de forças magnéticas expansivas no corpo vital, desenvolvem-se plenamente quando os 2 éteres se desprendem dos 2 inferiores. E esses éteres organizados na forma do homem celestial, integrados à essência, enriquecidos pelas virtudes da alma, formam o homem etérico, o homem cristificado da 5ª ronda. A primeira ronda foi no mundo da mente, a segunda foi no mundo astral, a terceira no mundo etérico, a quarta no mundo físico, a 5ª será novamente no mundo etérico. Então a vida se desenvolverá no mundo etérico e haverá homens cristificados naquele tempo, como agora. E o homem cristificado será assim, como estou pintando para vocês, terão um corpo etérico cristificado. Tal corpo substituirá o físico, tal corpo será o veículo de uma essência enriquecida com as virtudes da alma. Esse homem espírito da 5ª ronda será o homem Cristo. Se você entender isso, entenderá também a necessidade de cristalizar sua alma, só assim poderá se tornar independente do corpo físico de carne e osso, ele é muito denso, de um material muito pesado. Quando se consegue fabricar o Tosoma Pushikon, ou seja, o corpo etérico cristificado, serve de veículo para a essência enriquecida com os atributos da alma e do espírito, o homem nasce em um. Esse homem-espírito não mais estará aprisionado em seu corpo denso, ele poderá entrar e sair do corpo à vontade, ele é um glorioso adepto. Na vida houve homens que conseguiram. Vale citar um Francisco de Assis, recordemos também um Antônio de Pádua, místicos cristãos que serviram de exemplo aos homens de amanhã. O homem celestial realmente não é mais um prisioneiro dentro dessa masmorra de matéria física. Você pode deixar esse corpo sempre que quiser viajar com esse corpo pelo infinito inalterável, submergir com tal veículo nos mundos superiores, descer ao fundo dos mares ou visitar as dinastias solares no Rei Sol. Mas como isso seria alcançado se não eliminássemos previamente os agregados psíquicos?
Obviamente seria impossível. Se quisermos nos tornar verdadeiros homens cristãos, precisamos erradicar todos esses elementos psíquicos que carregamos dentro de nós. Assim, o Bodhisattva de que nos falam os orientais, é o homem etérico, o homem que cristalizou sua alma em si mesmo, que a possui, o verdadeiro Senhor. Aquele que possui o Bodhisattva dentro de si, poderá submergir no fundo dos oceanos sem sofrer nenhum dano e visitar os templos da serpente. No Oriente existe uma planta que cura qualquer ferida, por mais grave que seja, tais são as feridas da alma, somente o Bodhisattva pode curar tais feridas. No Oriente existe uma planta chamada boa memória, e quem a toma pode se lembrar de todos os acontecimentos de sua vida atual e de suas vidas anteriores. Esta também é a Bodhisattva. Da mesma forma, quem o possuir poderá recordar todas as suas vidas anteriores, e se visitar os céus inefáveis, ao retornar ao mundo físico, ao reentrar em seu corpo, não esquecerá nenhum detalhe. No Oriente existe uma planta por meio da qual é possível neutralizar os feitiços malignos dos escuros. Da mesma forma, quem possui o Bodhisattva não poderá receber nenhum mal dos tenebrosos. No Oriente existe uma planta através da qual é possível tornar-se invisível. Quem possuir o Bodhisattva poderá tornar-se invisível em caso de necessidade, perante seus piores inimigos. Assim como aquele que consegue se jogar no fundo do mar entre os tubarões e se defender sem receber nenhum dano, ele também é Bodhisattva. Quem o possuir, da mesma forma, poderá entrar no fundo dos oceanos, entre as feras mais ferozes, sem receber nenhum mal. Disse que a flor de lótus do Logos sustenta a vida universal, assim é o Bodhisattva. Quem o possui pode manter seu corpo físico por milhões de anos. São muitos os que me escrevem reclamando que não sabem sair em corpo astral, que não se lembram de nada do que lhes acontece fora do corpo físico, que não tem iluminação, etc. Mas, como pode aquele que não possui o Bodhisattva ter iluminação? A iluminação é obtida apenas por ter o Bodhisattva. Quem não possui o Bodhisattva nunca desfrutará da felicidade da iluminação. A iluminação não é algo que nos será dado de presente, não, meus queridos amigos. Custa muito caro. A iluminação só é explicada pelo Dharma Fact. E o que é o Dharma Fact? O bom Dharma, a recompensa pelos méritos adquiridos. Só quem possui a Bodhisattva, ou seja, só quem tem alma cristalizada, poderá desfrutar da iluminação, terá méritos para isso. A iluminação é explicada com o Dharmadatta, ou seja, com o Dharma universal para a recompensa, para nossas boas ações. Ninguém pode desfrutar da iluminação se não possuir o Bodhisattva. E ninguém poderia ter a Bodhisattva a menos que tivesse trabalhado duro sobre si mesmo, se não tivesse desintegrado os agregados psíquicos. Então, meus queridos, precisamos trabalhar em nós mesmos, se quisermos possuir o que se chama alma. Com paciência, você possuirá suas almas. Assim está escrito no Evangelho do Senhor. Obviamente é necessária uma didática para poder aniquilar os agregados psíquicos. Inquestionavelmente devemos começar pela autoobservação psicológica. Ao admitirmos ter uma psicologia individual, particular, própria, nos propomos a autoobservar-nos em relação às amizades, na rua, no templo, em casa, no trabalho, no campo, etc., onde nossos defeitos surgimento psicológico. Se nos autoobservarmos continuamente, seremos capazes de vê-los. O defeito descoberto deve ser aberto com o bisturi da autocrítica para ver o que é. Em vez de criticarmos a vida dos outros, temos que nos autocriticar. Quando encontramos um defeito em nós mesmos, devemos analisá-lo cuidadosamente, abri-lo, repito, com o bisturi da autocrítica. Isso é possível a partir da autorreflexão evidente do ser na meditação de fundo. Uma vez compreendido plenamente o defeito em questão, devemos desintegrá-lo atomicamente. A mente por si mesma não pode alterar radicalmente nenhum defeito, pode passá-lo de um nível de compreensão a outro, escondê-lo de si ou dos outros, justificá-lo ou condená-lo, buscar evasivas, etc., mas nunca alterá-lo radicalmente. É preciso um poder superior à mente. Felizmente, esse poder existe, está latente nas profundezas do nosso ser. Quero referir-me enfaticamente agora à serpente ígnea dos nossos mágicos poderes, Isis, Adonia Reia, Cibeles, Tonantzin, ou Casta Diana, ou Mará, não importa o nome, não está fora de nós, não, está dentro. Obviamente, tal poder flamejante é uma variante de nosso próprio ser, mais derivado. Se nós, na meditação de fundo, pedirmos ajuda a Devi Kundalini Shakti, a serpente mística dos grandes mistérios, poderemos ser atendidos. Ela pode pulverizar qualquer agregado psíquico, desde que previamente compreendido em todos os níveis da mente.
Uma vez aniquilado, surgirá o substituto em alguma virtude da alma, alguma característica nova, alguma lei, algum dom especial, alguma qualidade. Sem dúvida, se conseguirmos a destruição absoluta dos diversos elementos psíquicos indesejáveis, a totalidade da alma terá se cristalizado em cada um de nós. Isso indicaria que a essência, enriquecida com todos os atributos psíquicos, poderia por sua vez vestir-se com Tosoma Pushikon, que é o veículo da alma, o traje nupcial. É assim que na realidade, verdadeiramente, nasce em nós o homem celestial. Este não será mais um prisioneiro no corpo. Recordemos aquelas palavras de São Paulo quando nos diz: "E encontrei um homem que foi levado ao terceiro céu, onde viu e ouviu palavras e coisas indizíveis que os homens não podem compreender." Pablo de Tarso foi levado no Tosoma Pushikon, como homem espírito, como homem etérico. E de fato ele conhecia as maravilhas do universo. Assim, meus queridos amigos, convido-os cordialmente a cristalizar em cada um de vocês o que se chama alma.